Bem-vindos ao canal Medicina da Dor. Eu sou o Dr. Marcelo Afonso, médico ortopedista especializado em dor, e estou aqui para guiá-los através do fascinante mundo da medicina da dor. Nesse canal, exploraremos as últimas pesquisas, tratamentos inovadores e abordagens para lidar com diversos tipos de dor. Seja você um paciente em busca de respostas ou um profissional de saúde interessado em aprimorar seus conhecimentos, aqui você encontrará informações valiosas. Prepare-se para desvendar os mistérios da dor e descobrir maneiras eficazes de melhorar a qualidade de vida. Inscreva-se, ative as notificações e embarque conosco nessa jornada para entender e aliviar a dor. Do canal Medicina da Dor, abordaremos o tema crucial enxaqueca crônica. O que fazer nos casos graves? Exploraremos as características da enxaqueca crônica, seus sintomas distintivos e fatores desencadeantes. Discutiremos abordagens de tratamento inovadoras e terapias medicamentosas para proporcionar alívio eficaz. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse problema, esse episódio é uma fonte valiosa de orientação. Não perca e junte-se a nós enquanto exploramos maneiras de enfrentar a enxaqueca crônica e recuperar o controle sobre a sua vida. Eu sou o Dr. Marcelo Afonso e estou aqui para guiá-los nessa busca por alívio. A enxaqueca crônica, uma forma mais persistente e incapacitante de enxaqueca, exibe padrões epidemiológicos distintos que merecem uma análise mais detalhada. A enxaqueca crônica tem uma prevalência significativamente maior entre mulheres em comparação a homens. Estudos sugerem que as flutuações hormonais, particularmente durante o ciclo menstrual, podem desempenhar um papel crucial na maior suscetibilidade das mulheres a essa condição. Essa diferenciação de gênero é evidente em várias faixas etárias, mas torna-se particularmente pronunciada durante os anos reprodutivos. Embora a enxaqueca crônica possa se manifestar em qualquer idade, há uma tendência de aumento na incidência ao longo da vida adulta. Observa-se que a frequência dos episódios pode aumentar com o tempo em alguns casos, impactando significativamente a qualidade de vida das pessoas afetadas. Os fatores desencadeantes da enxaqueca crônica são múltiplos e podem incluir estresse crônico, alterações hormonais, como já dissemos anteriormente, insônia, consumo de alimentos como chocolate, queijo, cafeína e o álcool, mudanças climáticas e exposição a luzes também muito intensas. A identificação e gerenciamento eficaz desses fatores são muito importantes para o tratamento adequado da enxaqueca crônica. Bom, e os critérios diagnósticos? Os critérios diagnósticos da enxaqueca crônica são estabelecidos de acordo com uma classificação. São os critérios da ICHD. Conforme esses critérios, a condição é definida pela presença de dores na cabeça em 15 ou mais dias num mês, por pelo menos 8 dias com características de enxaqueca, sendo que, para ser considerado crônico, isso tem que acontecer durante, no mínimo, 3 meses. Esse quadro clínico exige uma abordagem mais abrangente e personalizada para o tratamento. Os sintomas da enxaqueca são divididos em 4 grupos. O primeiro deles nós chamamos de pródromo, e eles acontecem entre 1 a 2 dias antes dos sintomas propriamente ditos. Os principais sintomas são constipação, alteração do humor, desejo por alguns tipos de alimentos específicos, aumento da diurese, retenção de líquidos, bocejos e dor e rigidez cervical. Enxaqueca refere-se a um conjunto de sintomas neurológicos que algumas pessoas experimentam antes do início da dor de cabeça, tais como escotomas, que são áreas de visão embaçada ou ausente, ou cintilações, que são linhas em zigue-zague, as fotopsias, que são flashes de luzes ou luzes brilhantes que se movem pelo campo visual. Além disso, sensações de formigamento ou dormência, geralmente nas extremidades, aumento ou diminuição na sensibilidade tátil, onde toques suaves podem ser percebidos de maneira intensificada ou atenuada, dificuldade na fala ou compreensão da linguagem, desorientação e confusão, mudanças temporárias no sentido do olfato e paladar, e mais infrequentemente, fraqueza muscular transitória. A duração da aura pode variar de alguns minutos a cerca de 1 hora.
Geralmente, a aura antecede a dor de cabeça, servindo como um sinal de alerta. A fase da dor de cabeça na enxaqueca é o estágio central e mais característico, apresentando uma série de sintomas distintos. Aqui, vamos detalhar alguns detalhes específicos dessa fase. Primeiro, características da dor. A dor de cabeça na enxaqueca é frequentemente descrita como pulsante, latejante ou martelante. A intensidade da dor pode variar de uma moderada a severa e pode ocorrer em um lado da cabeça, embora, em alguns casos, possa afetar ambos os lados. A enxaqueca pode se manifestar em diferentes regiões da cabeça, muitas vezes concentrando-se nas têmporas, na testa e na região occipital, que é a parte de trás da cabeça. A duração da dor de cabeça durante uma crise de enxaqueca varia amplamente de pessoa para pessoa, podendo durar de algumas horas até 72 horas. Durante a fase da dor de cabeça, a sensibilidade à luz é comum, conhecida como fotofobia. Ambientes claros ou mesmo luzes suaves podem ser desconfortáveis e exacerbar a dor. Sensibilidade ao som, chamada fonofobia, é outra característica frequente. Sons altos ou mesmo normais podem ser perturbadores e intensificar a dor. Algumas pessoas podem experimentar sensibilidade a odores e sabores durante a fase da dor de cabeça, o que pode desencadear ou agravar os sintomas. Náuseas frequentemente acompanham a dor de cabeça e algumas pessoas podem experimentar vômitos. Isso pode contribuir para uma sensação geral de desconforto durante a crise. Atividades físicas ou movimentos bruscos podem piorar a dor de cabeça durante uma crise de enxaqueca. Em alguns casos, os sintomas da aura podem persistir ou reaparecer durante a fase da dor de cabeça. E após a dor de cabeça, alguns indivíduos podem experimentar uma sensação de ressaca, fadiga ou dificuldade de concentração. Vamos então nos basear a partir de agora num artigo publicado na Nature no ano de 2021, Diagnóstico e Tratamento de Enxaqueca em 10 Etapas. E para começar a entender um pouco mais sobre esse artigo, vamos tratar sobre os red flags, ou bandeiras vermelhas. Isso é, sintomas e sinais que alguns pacientes apresentam e que podem representar um risco de vida ou doenças mais graves do que a enxaqueca propriamente dita. O primeiro red flag que nós vamos explorar é a enxaqueca entrovoada, que é uma dor muito intensa, bastante incapacitante e semelhante a um choque muito intenso na cabeça, um raio, e às vezes é descrita como a pior dor de cabeça que aquele paciente já experimentou em toda a sua vida. Outro sinal red flag que também merece atenção são as dores de cabeça que mudam de característica na terceira idade. Ou seja, pacientes que não apresentavam dor de cabeça e começam a apresentar a dor de cabeça em idades mais avançadas, ou que mudam o tipo de dor de cabeça para uma dor mais intensa ou com a qualidade diferente. Nesses pacientes devem ser investigados para dores de cabeça secundárias. Outro sinal de perigo, especialmente nos extremos de idade, ou seja, nas crianças e nos mais idosos, são as dores de cabeça pós-trauma. Então, sempre que você tem um paciente que teve um trauma de crânio, mesmo que aparentemente leve, e que ele desenvolva uma dor de cabeça, especialmente as dores de cabeça progressivas, esse paciente deve ser avaliado por um médico. Outro sinal que também exige uma atenção especial médica é dos quadros de dor de cabeça que tem um aumento súbito muito rápido, ou que vem piorando ao passar dos dias. Então, no dia 1 começa uma dor mais leve, no segundo dia já a dor está um pouquinho mais intensa, e a dor vai piorando progressivamente. Essa piora progressiva é um sinal de gravidade e precisa de intervenção médica. Quadros de dores de cabeça que pioram muito com a tosse, com espirros ou atividade física devem ser investigados. Eles também podem representar cefaleias secundárias. Quadros de dores de cabeça que pioram muito com a tosse, com espirros ou atividade física devem ser investigados. Eles também podem representar cefaleias, quadros de cefaleia intensa.
acompanhados de sinais que nós conhecemos como sinais focais, que podem ser paralisias faciais ou dos membros, por um tempo mais prolongado, podem representar problemas mais graves e devem ser encarados como uma emergência médica. Uma outra situação atípica que deve ser considerada como um ponto de gravidade é a alteração do comportamento do paciente. Comportamentos maníacos, psicóticos, ou perda ou alteração da personalidade desses pacientes devem ser encarados como um ponto de gravidade e precisam ser atendidos em caráter de urgência. Outros sintomas clínicos, como perda de peso sem uma explicação, associada a um quadro de cefaleia que vem piorando, também são sinais de gravidade e precisam ser avaliados por um médico. Além disso, a perda súbita de memória ou a perda de memória progressiva acompanhada com um quadro de dor de cabeça progressivo também pode caracterizar problemas mais graves e cefaleias secundárias. Outro sinal clínico muito preocupante, embora presente em quadros, por exemplo, virais comuns, é o quadro de febre associado à dor de cabeça. Isso deve ser visto com muito cuidado, especialmente nos quadros de meningite. Então, a meningite é um quadro infeccioso, pode ser viral ou bacteriano, e ela cursa com um quadro de dor de cabeça intensa associada à febre. Logicamente que existem outras causas de febre e dor de cabeça, mas esses sintomas também devem ser valorizados. E na presença de febre e dor de cabeça intensa ou progressiva, o paciente deve procurar um atendimento médico de urgência. Outro sinal muito frequente nos quadros de meningite é a rigidez cervical associada à cefaleia intensa. E, logicamente, isso é um quadro de emergência. O paciente deve se dirigir ao pronto atendimento e ser avaliado por um médico. Como dissemos anteriormente, a cefaleia associada à atividade física pode representar um red flag. Então, a cefaleia durante o ato sexual, ela pode representar uma doença secundária e não apenas uma enxaqueca, e deve ser identificada e diagnosticada por um profissional médico habilitado. Mas como é que então ocorrem os cuidados escalonados durante as crises de enxaqueca? Como é que a gente trata aquele momento de crise da enxaqueca? Como é que deve ser esse tratamento, enfim? Bom, então nós temos degraus de tratamento. Então, inicialmente, existem os tratamentos baseados em mudança de hábitos, reduzir o álcool, né? São tratamentos preventivos, que nós vamos falar até um pouco mais adiante. Mas durante a crise, a primeira linha de tratamento é feita com anti-inflamatórios orais e antieméticos. E isso não inclui analgésicos. Inclusive, os analgésicos, como a morfina, a dipirona e outros medicamentos analgésicos, podem transformar essa enxaqueca em uma enxaqueca crônica. O uso abusivo desses medicamentos analgésicos, ao invés de melhorar os sintomas, eles podem cronificar o estado de enxaqueca nos pacientes. Depois de 3 tentativas frustradas do uso de anti-inflamatório ou antiemético, o paciente então passa ao uso de anti-inflamatórios associados a triptanos. E, depois de 3 tentativas, caso não haja melhora, em 3 episódios diferentes, o que nós temos hoje no Brasil são as mudanças dos triptanos, tá certo? Já existem outros medicamentos de quarta geração, a quarta escada, né? O quarto degrau da escada, mas que ainda não tem aprovação para seu uso no Brasil. Bom, a primeira linha de tratamento dos pacientes com enxaqueca crônica, ou seja, aqueles pacientes que têm mais de 15 dias de dor de cabeça, sendo que 8 desses dias têm características de enxaqueca em pelo menos 3 meses, os médicos então começam medicações de primeira linha, que são o atenolol, o metoprolol, né, o propanolol, entre outros, e o topiramato. Essas são a primeira linha de tratamento e a maioria dos médicos prescreve esse tipo de medicamento para os seus pacientes como primeira linha de ação.
Quando esses tratamentos de primeira linha não são suficientes para melhorar os quadros crônicos de dor de cabeça, de enxaqueca, podem ser utilizados uma segunda linha de tratamento baseado em 3 medicamentos basicamente, que é a amitriptilina, a flunarizina ou o divalproato de sódio. Esses 3 são a segunda linha de tratamento. Sempre pensando que precisa-se ter uma ideia de contraindicações para aquele paciente que você está tratando. Então, tem pacientes que não se dão bem, por exemplo, vou dar um exemplo, com a amitriptilina, porque tem arritmia cardíaca, ou porque tem glaucoma, e alguns desses medicamentos têm efeitos hepatotóxicos, outros podem causar arritmias, enfim, isso precisa ser avaliado caso a caso. Então, não dá para você ir na farmácia e começar o medicamento por conta própria. Você precisa de uma avaliação médica. Bom, a terceira linha de medicamentos, nós temos a toxina botulínica, da qual nós vamos falar mais detalhadamente, que é a onabotulino toxina A, que é feita através de injeção em alguns pontos. A gente chama isso de protocolo preempt. E nós temos alguns medicamentos mais modernos, que são anticorpos monoclonais peptídicos relacionados ao gene da calcitonina. No Brasil, nós temos 3 desses medicamentos: o erenumab, o fremanezumab e galcanezumab. Todos os 3 não são recomendados em pacientes com histórico de acidente vascular cerebral, hemorragia subaracnoide, doença coronariana, doença inflamatória intestinal ou doença pulmonar obstrutiva crônica e nos pacientes com dificuldade de cicatrização de feridas. Além disso, são medicamentos que têm um custo um pouco aumentado e muitas vezes inviável para a grande maioria dos pacientes manter esse tratamento por via desses anticorpos monoclonais. Bom, a terceira linha de medicamentos, nós temos a toxina botulínica, da qual nós vamos falar mais detalhadamente, que é a onabotulino toxina A, que é feita através de injeção em alguns pontos. A gente chama isso de protocolo preempt. Bom, vamos então agora tratar sobre a diretriz sobre o uso de toxina botulínica tipo A na enxaqueca crônica, né? Essa é uma declaração do consenso da Federação Europeia de Cefaleia. Nós vamos tentar trazer algumas respostas de quando a toxina botulínica deve ser empregada no tratamento de enxaqueca crônica. Bom, então esse consenso ele foi uma reunião de diversos especialistas na área, buscando de uma forma mais próxima possível, entre a opinião de todos eles, chegar à resposta de 6 perguntas. Nós vamos falar uma por uma para a gente tentar entender em quais situações a toxina botulínica pode ser utilizada naqueles pacientes com enxaqueca crônica, especialmente os mais graves e de difícil tratamento. E a primeira pergunta foi: para esses pacientes com enxaqueca crônica ou migrânia crônica, o tratamento com a toxina botulínica tipo A é eficaz e bem tolerado? E a resposta foi praticamente unânime. E a recomendação final disse que a toxina botulínica era recomendada para o tratamento de pacientes com migrânia crônica, considerado um tratamento eficaz e bem tolerado, e com a evidência alta e a força de recomendação forte. Bom, a segunda questão foi: para os pacientes com migrânia crônica ou enxaqueca crônica, quando deve ser oferecida, então, a toxina botulínica tipo A? E foi recomendado que os pacientes tenham tido a falha em pelo menos 2 a 3 outros profiláticos para enxaqueca crônica, ou a menos que tenham sido contraindicados ao uso desses profiláticos por comorbidades, conforme falamos anteriormente. Paciente com arritmias, ou paciente com quadro de glaucoma, ou outras comorbidades que os impeçam de fazer uso desses profiláticos de primeira e segunda linha. A terceira pergunta foi: para pacientes com migrânia crônica, que também tenham aquele uso excessivo de medicações, ou seja, que além da migrânia crônica, também tenham a cefaleia transformada por abuso de medicações analgésicas, a suspensão dessas medicações analgésicas deve ser feita antes do início do tratamento com a toxina botulínica tipo A? E a resposta foi: nos pacientes com migrânia crônica,
e no uso excessivo, abusivo de medicamentos, o ideal é desintoxicar e depois iniciar a toxina botulínica. Se isso não for viável, ela pode ser utilizada desde o início, mesmo antes da retirada dos medicamentos utilizados em excesso. Ou seja, naqueles pacientes que têm enxaqueca crônica e que começaram a utilizar analgésicos e não fizeram o tratamento correto como deveriam, e começaram a apresentar, então, um quadro de cefaleia transformada, o ideal seria, inicialmente, tirar essa medicação analgésica para, no segundo momento, começar a toxina botulínica. Mas nem sempre isso é possível, e os autores chegaram à conclusão que você pode fazer tanto de uma forma como de outra. A quarta questão, então, afinal de contas, vamos então fazer a toxina botulínica. Mas como ela deve ser administrada? Como é que esse tratamento é feito? E aí eles respondem que a toxina botulínica tipo A deve ser administrada de acordo com um protocolo, que nós vamos mostrar adiante. É um protocolo de injeções chamado PREEMPT. E eles devem ser aplicados por médicos com preparo, que saibam fazer esse protocolo, para que o paciente não venha evoluir com uma assimetria facial ou com uma perda de força em algum músculo da face e que possa prejudicar esse paciente no seu dia a dia. E a quinta questão é saber quando é que você pode considerar que aquele paciente não respondeu à toxina botulínica. E a recomendação é: esses pacientes devem ter uma melhora mais ou menos de 30% da dor de cabeça durante o mês avaliado, ok? Mas alguns outros fatores têm que ser considerados. Por exemplo, a intensidade da dor de cabeça, a incapacidade e a preferência do paciente também. Então, às vezes o paciente continua tendo muitos dias de dor de cabeça, mas com menor intensidade ou com menor incapacidade. Ele permanece com a dor de cabeça, mas ela é muito fraquinha em relação ao que ele tinha antes. E ele consegue fazer suas atividades melhor. E você deve considerar a preferência também do paciente antes de considerar que aquele tratamento não deu certo. Só que esse tratamento deve ser interrompido se não houver resposta em 2 a 3 ciclos. Então, você tentou o primeiro ciclo, a resposta não foi muito boa, mas você tem que tentar novamente. Você vai tentar novamente até 3 vezes, e se o paciente então não responder em nenhuma dessas 3 vezes, ele é considerado não responsivo. Bom, a última pergunta é nos pacientes que melhoraram com o uso da toxina botulínica, de quanto em quanto tempo você deve repetir a aplicação dessa toxina botulínica no paciente. E basicamente a resposta é que a cada 3 a 4 meses, os pacientes que são responsivos ao tratamento devem fazer o uso da medicação associada a outros fatores, como atividade física, redução dos fatores estressores, entre outros. O protocolo PREEMPT é indicado, como nós explicamos, para pessoas que têm enxaqueca crônica, definida com 15 ou mais dias de dor de cabeça por mês, dos quais pelo menos 8 dias apresentam características de enxaqueca no mínimo em 3 meses. A toxina botulínica tipo A, que hoje a onobotulínica em bula é o Botox, é administrada em vários pontos específicos ao redor da cabeça e do pescoço durante uma sessão de tratamento. E a aplicação da toxina busca reduzir a hiperatividade neuromuscular e modular a liberação de neurotransmissores associados à enxaqueca. O protocolo geralmente consiste em sessões de tratamento realizadas a cada 3 ou 4 meses. E a resposta do tratamento pode variar, e alguns indivíduos podem experimentar benefícios muito significativos após algumas sessões, enquanto que outros podem precisar de mais tempo. A aplicação da toxina botulínica deve ser realizada por um médico qualificado, como um médico da dor ou um neurologista, que tenham experiência nesse tipo de procedimento, e são identificados ali pontos anatômicos e específicos ao redor da cabeça e do pescoço para a aplicação precisa dessa toxina botulínica. Os efeitos colaterais geralmente são leves e temporários, incluindo dor no local da aplicação, pode ter alguma vermelhidão ou inchaço, mas muito leve, e o monitoramento cuidadoso durante e após a aplicação é fundamental para identificar reações adversas. Os efeitos benéficos da toxina podem não ser imediatamente evidentes e podem se acumular ao longo das sessões de tratamento. Alguns pacientes experimentam uma redução significativa na frequência e intensidade das crises de enxaqueca após várias sessões. A eficácia do tratamento é avaliada continuamente ao longo do tempo, ajustando-se conforme necessário. A resposta individual pode variar e é essencial manter uma comunicação aberta com o médico responsável pelo seu tratamento.
É crucial destacar que a administração da toxina botulínica para enxaqueca deve ser feita por supervisão médica e ela é individualizada para cada paciente. Antes de iniciar qualquer tratamento preventivo, é recomendável que você discuta as opções disponíveis com o seu médico para determinar a melhor abordagem e a mais apropriada para você. Agradecemos imensamente a todos os inscritos do nosso canal. Alcançamos mais de 100 inscritos em apenas um mês, o que para nós é incrível considerando nossos recursos limitados. Cada inscrição e visualização é fundamental para nós. Nós estamos comprometidos em melhorar e trazer mais conteúdo interessante. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Se vocês tiverem alguma sugestão, eu ficarei muito feliz em ouvir. Um abraço para todos, o Dr. Marcelo Afonso, médico da dor.